Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa e dentro de instantes terá início a 44ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024. Na ordem do dia, um projeto de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O único item da pauta é o projeto de lei de número 63/2023, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que institui a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intensivo de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças no município de Cubatão e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 19 de junho de 2023 e está em primeira discussão. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a vereadora Jaqueline Barbosa para assumir a vice-presidência. O vereador Guilherme Frango, assumir a primeira secretaria. O vereador Afonso, a segunda secretaria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Oliveira. Justificar a ausência do vereador Marcos Roberto Silva Tinho, por motivos particulares. Ausência justificada, vereador. Questão de ordem, senhor vereador. Questão de ordem da vereadora Jaque Barbosa, na sequência, o vereador Guilherme Salom. Justificar a ausência do vereador Tofete. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador Guilherme Salom. Gostaria de justificar a ausência aí do vereador Ruxinho e vereador Rafael Tucla por motivos particulares. Vereador Tinho, justificado. Frango. Justificar a falta do Alan Matias aí por motivos particulares. Esse do Alan Matias está justificada por motivos particulares. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico o balancete analítico da receita e da dispensa do Poder Legislativo referente aos meses de setembro e outubro do corrente ano. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Cavaco. Limpeza e manutenção nos monumentos que estão localizados na Avenida Tancredo de Almeida Neves, entre a Vila São José e o novo viaduto da Vila dos Pescadores. Solicitar à concessionária Ecovias que instale sinalização indicativa para a alça de acesso do bairro da Vila Elizabeth, sentido centro, na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo-Guarujá, após a placa já instalada da saída 268. Troca da lâmpada do poste de energia elétrica, localizado na Avenida Joaquim Jorge Peralta, nos dois sentidos, tendo como referência a porta da Escola de Samba e Dependência, no Jardim Casqueiro. Troca de lâmpada queimada na rua principal, no sentido campo, na Cota 200. Solicitar a aviação Piracicabana, o responsável pela linha de ônibus que liga Cubatão a São Paulo, Jabaquara, que os ônibus tenham ar-condicionado devido ao longo percurso e à temporada de verão. Instalar lixeiras na Praça da Independência e equipamentos públicos de esportes ao longo da Avenida Beira-Mar e da Avenida Felício Oliveira Trombini, no Jardim Casqueiro, Ponte Nova. Poda de árvores no interior da UME Bernardo José Maria de Lorena,
localizada na Avenida Nossa Senhora do Lapa, na Vila Nova. Poda de árvores localizadas na Rua Rio de Janeiro, próximas ao número 824, em frente à UME Bernardo José Maria de Lorena. E reparo da galeria pluvial localizada na Rua Martim Afonso, em frente à Igreja Assembleia de Deus do Jardim Casqueiro. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Instalação de placas com indicação de nome em todas as ruas da cidade, facilitando assim a localização dos munícipes. Manutenção da iluminação pública na Avenida 9 de Abril, próximo ao número 3160, na Vila Nova. E manutenção da calçada com reinstalação das guias na esquina das ruas Arthur Bernardes com a doutora Oswaldo Martins de Oliveira, no Jardim Anchieta. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, o Alessandro Oliveira. Manutenção com roçagem e limpeza da Praça Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Martins Fontes. Interseção com a Avenida 9 de Abril, na Vila Nova, reforço de pintura nas lombadas ao longo da Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, no Parque São Luís. Reforço na pintura das lombadas ao longo da Rua Júlio Cunha, no Parque São Luís, e manutenção em afundamento do leito carroçável da Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, no Parque São Luís. Manutenção no pier do Jardim Casqueiro, com reposição de vidro no guarda-corpo do local. E eliminação de crateras ao longo da Avenida Tancredo Neves, na via sentido bairro, próximo à Vila São José. Retirada de resto de tronco de árvore suprimida na Rua João Marion, próximo ao número 176, no Jardim Casqueiro. Do vereador José Afonso, o Afonsinho. Manutenção e reparação da Avenida Manuel dos Santos Mesquita, junto ao Vale Verde, no sentido da portaria do bairro. Quanto ao seu desnível, esclarecimento junto à Sabesp, quanto aos valores das contas mensais enviadas aos consumidores do Vale Verde, com valores abusivos após a instalação dos medidores de consumo, e construção de uma biblioteca no Parque Linear do Jardim Casqueiro. Da vereadora Maria Jaqueline da Silva, Jaque Barbosa. Capacitação de todos os profissionais que atuam na área da educação sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, antes do início do ano letivo de 2025, através de cursos que são disponibilizados gratuitamente na modalidade EAD, por meio da Universidade Aberta do SUS e pelo ambiente virtual de aprendizagem. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimento de convocação extraordinária desta Câmara para conhecimento do plenário. Requerimento de convocação extraordinária da Câmara Municipal de Cubatão. Senhores vereadora e senhora vereadora. Requeiro, nos termos dispostos do inciso 2º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município e no inciso 2º do artigo 179 do Registro Interno desta Casa de Leis, convocação extraordinária desta Câmara Municipal no período de recesso, compreendido de 16 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025, para apreciar os projetos de iniciativa dos membros destes poderes legislativos que estejam em tramitação, bem como os projetos que forem apresentados pelo mesmo no mencionado período. Câmara Municipal de Cubatão, dia 3 de dezembro de 2024. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimento de autoria do vereador Carlos Guilherme Frango, subscrita pelos vereadores desta casa. Muitas pessoas em situação de rua sofrem com a falta de condições básicas de sobrevivência, como um local seguro para dormir e acesso a instalações sanitárias. Um local apropriado contribuirá para a melhoria das condições de saúde e higiene dessa população, bem como para a redução de riscos sociais nas áreas urbanas. Além disso, estudos demonstram
que muitos moradores de rua recusam acolhimento por não terem onde deixar seus animais, que muitas das vezes são sua principal fonte de apoio emocional. Assim, considera a importância de oferecer um espaço seguro e acolhedor e digno para as pessoas em situação de rua, para que possam dormir e realizar sua higiene pessoal, em busca de melhores condições de vida e inclusão social. Considero ainda que muitas dessas pessoas possuem animais de estimação, sendo importante garantir a proteção desses animais durante a noite, com a criação de um espaço anexo especialmente dedicado a esses companheiros de estimação. Requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, a expedição do ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para a solicitação e implantação de um albergue noturno destinado a pessoas em situação de rua, com um espaço anexo para seus animais de estimação, tendo em vista a relevância do tema para o bem-estar social em nossa comunidade. Câmara Municipal de Cubatão, 26 de novembro de 2024. Em discussão, em votação. A palavra, presidente. Com a palavra em votação, o vereador Rodrigo Ramos Soares. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Frango pela propositura. E, de fato, nós vivemos um momento onde as pessoas que estão em situação de rua não têm o devido acolhimento e o olhar do poder público para a inserção também na vida social. E nos preocupa muito, vereador Frango, porque nós temos entidades aqui na cidade de Cubatão que fazem um trabalho muito sério em acolhimento a pessoas em condição de rua, onde dou exemplo a Casa de Emaús, a Associação da Divina Misericórdia, ali na nossa na Nações Unidas, na Vila Nova, e ali eles estão há praticamente 4 anos, vereadores e vereadora, sem qualquer tipo de apoio da administração municipal para fazer esse trabalho tão lindo que Vossa Excelência está aqui pontuando da necessidade da intervenção do poder público. Então, de fato, nós temos na cidade, hoje, entidades que fazem esse trabalho. O que falta é ter o olhar do Poder Executivo em oferecer o apoio necessário, até pela ausência do Poder Executivo em políticas públicas nesse sentido. Porque nós, do Poder Legislativo, já estamos há algum tempo oferecendo suporte para essas entidades devido a essa inércia do Poder Executivo através das nossas emendas impositivas. Casa de Emaús, por exemplo, não fechou as atividades em razão de emendas impositivas, no qual eu e outros vereadores encaminharam. Casa da Esperança, por exemplo, da mesma forma, mesmo assim, tem uma lista de espera de quase 500 crianças aguardando um atendimento em que o poder público diretamente não oferece e não oferece também o apoio a essas entidades para fazer esse serviço, fazer as vezes do Poder Executivo. Então, é muito importante para todos os senhores e senhoras que continuarão no Legislativo a partir da próxima legislatura, que continue oferecendo esse suporte, né, esse apoio necessário para essas entidades sérias, porque por parte do Executivo, ao longo de 4, 8 anos, não é oferecido esse apoio e quem paga por isso é quem está lá na ponta. E o senhor tocou na questão dos animais, dos pets, né, em que muitas vezes a pessoa que está em condição de rua deixa até de ir a ser assistido, porque o seu pet não é assistido, não pode ficar em conjunto, é óbvio, dentro de uma realidade de questão sanitária, etc., no local. Então, é uma realidade que tem que ser adequada, sim, e a Casa de Emaús está pronta para isso também. Mas, infelizmente, repito, o Poder Executivo local não oferece o suporte necessário para continuar esse brilhante trabalho que fazem desde a época lá do Padre Antônio, do nosso saudoso Padre Antônio Pereira Luz, da Igreja São Francisco. Então, senhores e senhoras que continuarão no Legislativo, ofereço esse apoio, porque eu confio em vocês. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Guilherme do Salão, na sequência o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, parabenizar também o Carlos Guilherme Frango aí por esse requerimento, onde muitas das vezes a gente fala em fazer a operação, a abordagem, né, social. A gente também tem que lembrar que esses moradores de rua fazem a companhia e tem a companhia, né, também dos seus animais, né. E abrindo aqui já esse leque, já essa discussão,
Quero aqui também pontuar uma situação que os moradores lá do bairro da Ilha Caraguatá estão aí tentando entrar em contato aí com a parte de assistência social e a mesma não está obtendo uma resposta à altura. Tem um rapaz lá no bairro onde ele fica situado ali no Inhapium, próximo à obra da CDHU, está em condições assim de rua, e acaba ficando entre os lixos, e conforme a chuva, ele fica ali debaixo de um alicerce de madeira, onde o pessoal também coloca uns lixos. E, uma situação difícil para um ser humano estar convivendo assim. Então, os moradores têm entrado em contato, não estão obtendo êxito, então já deixo aqui expresso aqui na sessão da Câmara, para quem puder estar assistindo, dar essa atenção a esse rapaz que está lá, né, que merece ser visto aí e buscar uma melhora para as condições dessa pessoa. Então, deixar aí meu voto favorável ao requerimento do Carlos Guilherme Frango. Muito obrigado. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, antecipadamente, Carlos Guilherme, voto favorável ao vosso requerimento, que não seria diferente até da pessoa que faz parte aí, que é essa votação, pela apresentação desse trabalho. Parabéns mais uma vez pela relevância que é pensar e entender que devemos viver num mundo onde há empatia, onde eu posso me colocar no lugar do meu próximo, do meu semelhante. Por outro lado, Carlos, acho que a gente precisa muito de um parlamento que possa ser, na próxima legislatura, onde possa atuar muito mais, e é até uma pena que você não tenha conseguido êxito, porque seria um excepcional vereador, até porque, pela condição que você tem apresentado em tão poucos dias, e trazer algo que tenha a natureza como não seria diferente da sua pessoa. A gente nos deixa muito triste, porque nós tivemos uma oportunidade, Carlos, a oportunidade de vivenciarmos ali na Fernando Costa, onde nós temos um centro de acolhimento, o Centro POP. E o que nós víamos lá quando chegávamos nas sessões ordinárias era um local de descarte de pessoas, até porque as pessoas elas não podem ficar no período diurno, somente no período noturno, e todos eles ficavam lá obsoletos, no meio da rua, junto com seus animais, e assim foi por uns dias, até porque nós ficamos lá por um período e víamos aquilo todas as terças-feiras, aquelas pessoas clamando por uma justiça social que não acontecia. E, infelizmente, a cidade, uma cidade rica como a nossa, ela não pode passar por isso. Ela tem que viver momentos onde a gente possa estar e viver a cidade de verdade. Tem um outro caso em específico, que é desse jovem que eu já venho falando há pouco mais de 2 anos, e outros vereadores também já mencionaram, que esse jovem que fica na esquina da Avenida Nações Unidas, Martins Fontes, com 9 de abril, em frente ao pronto-socorro, e quando é no período noturno ou diurno, ele fica na esquina da Nossa Senhora da Lapa com Martins Fontes. Nós precisamos achar um jeito para aquele jovem. Nós não podemos permitir que aquele jovem continue daquela forma, Carlos. Então, assim, eu peço encarecidamente, primeiro, parabenizá-lo mais uma vez, e que os vereadores que irão continuar no parlamento que possam ter a esperança de dias melhores. Como o próprio vereador Rodrigo Alemão mencionou, a Casa de Ilmaús está lá preparada. Eu também fui um vereador que destinei emendas impositivas, e eu espero que a Casa de Ilmaús possa, novamente, assim como o padre Antônio, que lutou tanto para que isso ocorresse, trazer dias melhores, onde os jovens, aqueles que estão em condição de vulnerabilidade social, possam fazer uso, até porque o físico está lá pronto e de coração aberto. Todas que lá trabalham com o coração aberto para atender às necessidades do seu semelhante. Por enquanto é só, mais uma vez, voto favorável, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Jorge, presidente. O vereador Guilherme. Jorge, do vereador Guilherme do Salão. Gostaria de justificar também o vereador Rony, por motivos particulares. A ausência justificada. Com a palavra em votação, o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores e nobre vereadora, meu voto é favorável e quero parabenizar Carlos Guilherme Frango por esse ato, por ter empatia, trocar de sapato com as pessoas que sofrem, aquelas pessoas que fazem da rua moradia.
e, lógico, juntamente com o seu animal de estimação, que, como brilhantemente falou, é o companheiro desses que sofrem, né? Agora, eu preciso usar o voto favorável, Carlos Guilherme, e também adiantar para você que você foi um quadro importantíssimo aqui enquanto esteve conosco. Eu sugiro que pense na possibilidade de futuramente estar nessa Casa de Leis, porque pessoas que têm esse talento, essa vontade de fazer acontecer, que se preocupam com as pessoas, têm que estar envolvido na política, e você provou esse pouco tempo conosco que você é um preocupado com a cidade. Agora, na questão da população de rua no município, é um público invisível que as pessoas não dão a importância devida. Não dão. Prova disso são os equipamentos que nós temos que não oferecem condições. O vereador Sérgio Calçados disse, quando estávamos em sessões ordinárias usando o espaço ali do pátio, a gente se deparava sempre com algumas pessoas ali, porque ali era uma referência para eles, para alimentação, higienização, a tentativa, se fosse um equipamento de política pública de fato, de convencimento, né, de encaminhamento, de inserção, enfim, mas não é. Eu disse aqui recentemente, vereador Carlos Guilherme, que não tinha nem alimentação sendo servida. Parece que continua ainda não servindo alimentação para esse público. Público esse, que é um público invisível, porque a maioria deles não trazem o que o político oportunista quer, que é voto, né? Mas são pessoas que sofrem em decorrência disso. Ninguém escolhe a rua porque é eu quero hoje morar na rua. Tem toda uma história, e a consequência dessa história foi a rua. É a drogadição, enfim, é rompimento de vínculo familiar, e essas pessoas precisam de ajuda. E não dá para a gente ouvir de quem tem o papel de desenvolver essa política que as pessoas não aceitam. Você precisa investir nessa pessoa. Você precisa acreditar na mudança dessa pessoa. Mas, para isso, é necessário apresentar para essa pessoa política pública séria, confiável, para que ela dê uma oportunidade para mudar de vida. Parabéns, vereador. Sócio, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Na última sessão ordinária, havia iniciado a votação do requerimento número 45, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho, solicitando a expedição de ofício ao Poder Executivo, à SEDUC, para que faça uma campanha de conscientização junto aos alunos da escola pública da importância de deixar o telefone celular de lado durante as aulas, também da interação pessoal com os colegas alunos. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. O próximo orador inscrito é o vereador Rafael de Souza Vilar. Questão de ordem, presidente. A palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, peço para que consulte o plenário para que possamos ir para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 547/2023, ao projeto de lei número 63/2023, autoria Rodrigo Ramos Soares. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Educação, Cultura, Assistência Social e de Saúde. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do senhor vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão,
que institui a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os Males Causados pelo Uso Intenso de Celulares, tablets e computadores por bebês e crianças, no município de Cubatão, e dá outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar o parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 6 e 11 encontra-se o parecer da Procuradoria Legislativa da Casa, que acatamos e, a seguir, transcrevemos. Os autos do processo em referência vieram instruídos com o PL 63 de 2023, folha 2, e a respectiva justificativa da folha 3 e 4. E o breve relatório. Fundamentação. A propositura consiste em instituir no município a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os Males Causados pelo Uso Intenso de Celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Artigo 1. Determina que a data poderá ser celebrada com palestras, reuniões elucidativas e por diversos meios. Artigo 2. Bem como as atividades sejam realizadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo de forma articulada com suas secretarias. Parágrafo único do artigo 2. Competência e iniciativa. No que concerne a competência federativa, vislumbra-se plena consonância de propositura com o disposto no artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, das folhas 88, no mesmo sentido, a adequação ao disposto no artigo 7, inciso 5º, com o artigo 18, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município Londe Cubatão. Já no que permite a iniciativa da proposição em tela, é de se analisá-la à vista que dispõe o artigo 61, que estabelece a iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo, fixando as disciplinas próprias do Presidente da República. De tal dispositivo, colhe-se a diretriz de que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo Federal a iniciativa das leis que disponham sobre organização administrativa e prestação de serviços públicos. De outra banda, de acordo com o princípio da simetria e o entendimento consolidado no âmbito do STF, as regras do processo legislativo federal aplicam-se ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, as Constituições estaduais e as leis orgânicas municipais hão de se estruturar em conformidade com a Carta Magna. Nessa esteira, o artigo 50 do inciso 4º e 5º da LON de Cubatão, com inspiração no artigo 47, nos incisos 2º, 14º e 19º, item a Constituição do Estado de São Paulo, assim dispõe: compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispõem sobre a organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, e criação, estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública municipal. É preciso anotar que a questão atinente à iniciativa de proposituras voltadas à criação de programas governamentais é, recorrentemente, objeto de diversos embates nos tribunais de justiça, no que diz respeito à apreciação da constitucionalidade. Em suma, o que se tem razoavelmente firmado é o entendimento de que a iniciativa parlamentar sobre a matéria deve se cingir à criação e à estipulação dos objetivos e princípios do programa, sem adentrar o mérito das atribuições administrativas e da respectiva forma da execução.
vez que estas se situam na esfera de competência do Executivo. Nesse sentido, ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de origem parlamentar que institui o Programa de Sustentabilidade Ambiental na rede municipal de ensino de Conchal. Inconstitucionalidade parcial apenas no tocante do artigo 3º da referida norma, que efetivamente dispõe sobre matéria de organização administrativa, em ofensa aos artigos 5º e 47 e aos incisos 2º e 14º, ambos da Constituição Estadual. Não ocorrência de ofensa à regra de separação dos poderes, todavia, no tocante aos demais dispositivos. Precedentes desse órgão especial e do Supremo Tribunal Federal, inexistência de vício de iniciativa, o rol das iniciativas legislativas reservadas ao chefe do Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Estadual. São precedentes do STF a ausência por fim de ofensa à regra contida no artigo 25 da Constituição do Estado. A genérica previsão orçamentária não implica a existência de vício de constitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada. Precedentes do STF, ação julgada parcialmente procedente. O Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, órgão especial ADI, número 20.56 692 29 2016 826 0000, réu desembargador Márcio Bartoli, em 3 de agosto de 2016. No ADI da Lei Municipal 11.370, de 2016, de Sorocaba, a ação direta de inconstitucionalidade, Lei número 11.370, de 2016, do município de Sorocaba, que institui a política municipal de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal e das outras providências. Processo legislativo, iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade formal, vício inexistente. A ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal no âmbito estadual somente pode ter por parâmetro a Constituição Estadual, a alegação da invasão da esfera privativa das iniciativas do chefe do Poder Executivo local, não cabimento. Norma que estabeleceu regras gerais a serem regulamentadas pelo Poder Executivo. Adequação da lei impugnada ao comando contido no artigo 193, inciso 15, da Constituição do Estado de São Paulo e proclamação da constitucionalidade da lei. Proclamação da constitucionalidade da lei impugnada. A competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente para municípios, estados e União. Nos termos do artigo 11º e artigo 23 da Constituição Federal, e tanto o Executivo quanto o Legislativo Municipal pode iniciar o processo legislativo, nos termos do artigo 24, parágrafo 2, com o artigo 144, ambos da Constituição Estadual. Na hipótese, houve apenas o estabelecimento de regras gerais, sem invasão da esfera privativa do Poder Executivo, a quem caberá a regulamentação da matéria. Os óleos de origem vegetal ou animal destinado ao consumo humano, lastimavelmente, não estão abarcados pelo sistema instituído pela lei de PNRS, Lei Federal de número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Tampouco existe notícia de que haja acordos setoriais regulamentando a logística do descarte de óleos e de origem animal ou vegetal. A ação é imprecedente,
do número ADI 21 57 46 83 72 01 68 26 000 de São Paulo. Órgão especial, relator Amorim Cantuária, de 15 de fevereiro de 2017, teve a maioria de votos no voto de número 29.895. Destacou-se a ação direta da inconstitucionalidade, lei de 3.898, de 25 de abril de 2016, do município de Mirassol, que institui a Semana de Combate ao Aedes aegypti, no âmbito municipal do município de Mirassol. A inicial que aponta ofensa a dispositivos que não guardam relação com o tema em debate, tal como carece de fundamentação correlata dos artigos 1º, 111, 180 e 181 da CE, bem como o artigo 22 do inciso 28 da CR. Impertinência de exame, iniciativa oriunda do Poder Legislativo local, viabilidade, inconstitucionalidade formal não caracterizada, lei que não disciplina matéria reservada à administração, mas sim sobre o programa de conscientização de caráter geral. A ausência de invasão à iniciativa exclusiva do chefe, a ausência de invasão à iniciativa exclusiva do chefe do executivo, cujo rol taxativo é previsto no artigo 24 da segunda Carta Estadual aplicável aos municípios por força do artigo 144 do mesmo diploma. Ato normativo, ademais, que não impõe qualquer atribuição ao executivo local, ostentando, contudo, educativo a justificar a atuação legislativa municipal. A ausência da violação ao princípio da separação dos poderes, mácula, e aos artigos 5º ao 47, os incisos 2, 14º e 15º da Constituição Bandeirante, não constatada a previsão orçamentária genérica, que por si só não tem o condão de atribuir inconstitucionalidade à lei, precedentes, pretensão improcedente do Tribunal de São Paulo e do relator do desembargador Francisco Rascone, julgado em 19 de outubro de 2016. Destacou-se que, com esse cenário, considerando que os dispositivos da propositura se referem tão somente à criação de campanha de prevenção municipal e à previsão de seus objetivos e diretrizes gerais, não há óbice a sua tramitação. Vez que, conforme anotando o alhures, inexistente qualquer inconstitucionalidade formal ou material na criação, por iniciativa parlamentar, da política em si, desde que não estejam previstos deveres ou obrigações aos órgãos do Poder Executivo, no que concerne à logística, à operacionalização e ao custeio. Nessa linha, não há impedimento algum em que os programas e projetos municipais sejam informados por objetivos ou princípios, contando que, como foi dito, não obriguem de qualquer modo o Executivo, traduzindo-se como meras inspirações e diretrizes de sua realização. Aspectos materiais. Quanto à matéria de fundo da propositura, nada a observar. Aspectos formais. No que tange à redação da propositura, entende-se que encontra consonante com a técnica legislativa da regência. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a essas comissões de análise, o técnico, o jurídico e o legal, não se vislumbra a óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e a oportunidade da sua aprovação. Salve melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, dia 24 de julho de 2023, Comissão de Justiça e Redação. Alexandre Mendes da Silva, o presidente e relator, Ricardo Oliveira, o vice-presidente, e Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Maria Jaqueline da Silva, presidente, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, Fábio Alves Moreira, membro. Comissão de Saúde, Roniele Martins da Silva, presidente,
Alan Matias Barbosa de Souza, vice-presidente, e Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Em discussão. Em votação. Presidente, palavra, por favor, discussão. Esqueci de apertar aqui. Em discussão, com a palavra, vereador Obrigado. Rodrigo Ramos Soares. Senhor presidente, nobres pares. Bom, um assunto em que na sessão passada nós estávamos discutindo referente à retirada dos celulares nas escolas, na sala de aula, etc. E aonde sabemos que os especialistas da área, seja na questão educacional, de saúde, demonstram claramente, estão unânimes, em falar que o uso excessivo de tela por crianças, adolescentes e até bebês traz um prejuízo no desenvolvimento destes nossos filhos, enfim, netos, etc., muito grande, uma vez que traz prejuízo no desenvolvimento intelectual, seja na questão de relação social, seja na questão também de visão. Cerca de 20% de crianças de 3 a 5 anos que têm um excessivo uso de telas, sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo, uma diminuição no campo de visão. Isso é muito sério. E, em especial, para todos nós pais. Eu tenho 2 filhos também, um de 12 e um de 7 anos, como todos sabem. E sabemos que, se deixarmos, eles querem ficar na tela o tempo todo. Então, é importante que tenhamos uma conscientização para as famílias, demonstrando em que permitir, tolerar, e às vezes é cômodo deixar eles utilizando ali o celular, o tablet, vendo uma televisão, um jogo eletrônico, demonstra claramente em que no futuro essas crianças e adolescentes terão um prejuízo, seja na questão pedagógica, seja na questão de saúde também. Então, esse projeto visa instituir palestras dentro das escolas, no sistema de saúde da cidade, para que as famílias cubatenses tenham essa plena consciência da permissão da utilização de tablets, celulares, etc., de forma moderada, de forma em que não vai trazer um prejuízo para o desenvolvimento de nossas crianças e nossos adolescentes. Todos que me acompanham sabem que desde 2017, quando iniciei o exercício do mandato como vereador, sempre busquei trazer políticas públicas no qual trazem um desenvolvimento social. E eu não tenho dúvidas também em que, independente de eu estar ou não na condição de vereador, esse é um projeto importante para a sociedade cubatense, para as famílias cubatenses. Então, estou apresentando aqui, praticamente, que vai ser o último projeto que vai ser pautado, espero que não, até o fim dessa legislatura, ainda temos quase um mês pela frente, mas que eu possa deixar mais um fruto para a cidade de Cubatão. E que todos os senhores e senhoras que continuarão no Legislativo, ao prefeito eleito que tomará posse também, e que deem sequência, implantem essas políticas públicas, que não é para o Rodrigo, não é para o vereador ABCD, é para a sociedade cubatense, que são os destinatários de nosso serviço público. Então, deixo aqui mais uma contribuição, espero, óbvio, a aprovação, e tenho certeza que será pelo esse colégio do plenário, e após a execução do projeto de lei pelo Poder Executivo. Eu tenho certeza que a orientação devida, nós estaremos trazendo maiores condições de desenvolvimento, seja intelectual, seja social, seja na questão de saúde pedagógica para todas as crianças e adolescentes de nossa cidade. É só, senhor presidente. Convido a vereadora Jaqueline Barbosa a assumir a presidência, uma vez que precisarei me ausentar por alguns minutos. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Rocinho. Gostaria de Vossa Excelência
consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do primeiro ao quarto. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Afonsinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Convocar até convoca, mas tem que predir, né? Senão não tem que justificar. Nos termos do artigo 108 do regimento interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 547/2023, projeto de lei 63/2023, de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares, que institui a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças no município de Cubatão e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus da lei, declara aberto os trabalhos da presente sessão. Convido a vereadora Jorge Barbosa a assumir a vice-presidência, o vereador Carlos Guilherme Frango a primeira secretaria e o vereador Afonsinho a segunda secretaria. Questão de ordem, presidente. Passamos à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Jaque Barbosa. Justificar a ausência do vereador Topete. Ausência justificada, vereadora. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Alessandro Oliveira. Justificar a ausência do vereador Marcos Alberto Silvutinho por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Justificar a ausência do vereador Roxinho, Rafael Tucla e Rony do Bar por motivos particulares. Vereador justificado. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Carlos Guilherme Frango. Justificar a não vinda do vereador Alão Matias. Ausência justificada. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 547/2023, projeto de lei número 63/2023, autoria Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Institui a Semana da Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças, no município de Cubatão e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.